De Naruto pra Naruto Shippuden, a gente teve um salto aí de 3 anos em que os personagens aproveitaram pra treinar, nesse tempo aí de 3 anos, né? E o time 7 teve um baita de um privilégio nesses 3 anos. Cada um deles foi treinado por um dos 3 ninjas lendários, né? Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Mas entre esses 3, quem foi o melhor sensei? E entre os membros do time 7, quem foi o que teve maior evolução? A resposta parece ser óbvia, né? Mas tá longe de ser. Você vai se surpreender. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, quem acompanha Naruto esperou um tempo até chegar no Naruto Shippuden, sabe que a ansiedade pra ver os personagens que a gente conheceu no clássico era gigante. A gente tava hypado pra caramba. A gente queria ver os casca-grossinhas lá que a gente viu nos exames Chunin, crescidos como verdadeiros casca-grossos, os grandões, né? Ok, nem todos vingaram. A maioria o Kishimoto jogou embaixo do tapete. Mas o time 7 ficou firme e forte até o final, no foco da tela. Naruto, Sasuke e Sakura ficaram separados durante os 3 anos do time skip e foram treinados por mestres diferentes. Entre eles, qual foi que teve maior evolução? Em busca de poder, o Sasuke saiu da vila para treinar com o Orochimaru. O Sasuke queria poder para se vingar do Itachi. Só que ele viu que estava fraco demais em Konoha, que os laços que ele tinha feito com a galera lá estavam atrasando ele. Então ele fugiu da vila e se juntou com quem? Com o Orochimaru, que treinou o Sasuke por mais 3 anos até ser apunhalado pelas costas. E na tentativa de salvar o Sasuke das escamas do Orochimaru, o Naruto passou o time skip treinando com o Jiraiya. E o verdadeiro motivo do Jiraiya sair da vila com o Naruto era pra escoltar ele, né? Já que ele identificou que as atividades da Akatsuki estavam mais frequentes. E aí, como o Naruto era um dos alvos, ele precisava de um guarda-costas casca-grossa, que foi quem? Foi o Jiraiya. A única que continuou na vila foi a Sakura, que se sentia totalmente inútil entre os membros do time 7 e resolveu dar um basta nisso. Então ela pediu ajuda pra Tsunade treinar ela durante o time skip, entendeu? Então, para definir quem teve a maior evolução, a gente tem que ver como é que eles eram antes do time skip e como eles ficaram depois do time skip, né? Ver essa mudança aí de cada um. O Naruto, galera, ele sempre foi um cara muito espalhafatoso, né? Rouba o espaço, espaçoso demais, né? Nunca teve um bom controle de chakra. E o pior de tudo é que o Naruto tinha uma fonte quase inesgotável de chakra. Só que não adiantava nada, porque ele não sabia usar bem esse poder dele. E ainda tem a questão do chakra do Kurama, né? Que aí leva o nível do Naruto para outro patamar. Ele aprendeu no clássico com o próprio Jiraiya a acessar esse chakra, mas dava pra ver que ele não controlava grande quantidade desse chakra. Ele conseguia pegar porções desse chakra para aumentar os atributos, como ele fez com o Neji, ou então para usar técnicas que requerem mais chakra do que ele tem, como para invocar, por exemplo, o Gamabunta na luta contra o Gaara. Mas quando ele acessou o manto de um rabo na luta contra o Sasuke no Vale do Fim, deu pra ver que ele já tava perdendo o controle. O arsenal dele era basicamente o Rasengan e o Clone das Sombras, que ele enchia lá o Maracanã de clones. Quando o Naruto voltou do time skip, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi: ele não lota mais o Maracanã de clones. Você pode até achar que isso é algo que nerfa ele, né? Bota ele pra baixo. Mas eu já penso o contrário. O Naruto, galera, no clássico, ele só usava uma cacetada de clones pra compensar a falta de taijutsu dele. O Naruto não era exatamente assim, o melhor lutador. Ele tentava compensar isso na quantidade. Com 1000 clones atacando junto com ele, seria mais difícil alguém acertar ele num ponto cego ou coisa desse tipo. Então o Naruto fazia o quê? Ele tentava compensar baixa qualidade com quantidade. Qualidade versus quantidade. Então ele tascava clone. Ele usa um monte de clones contra o Mitsuki, contra o Gaara, contra o Kimimaro e em alguns momentos da luta contra o Sasuke. E ele usa bastante também contra o Neji e o Kiba. No Shippuden são raros os momentos em que o Naruto apela pra quantidade desse jeito. Só consigo pensar nele fazendo isso nos 45 do segundo tempo contra o Pain e contra a Kaguya, só isso. Isso porque com o Jiraiya, o Naruto aprendeu a depender menos dos clones e investir mais em técnicas de luta mais refinadas, entende? Ele não se garantia no taijutsu, a partir daí ele conseguiu se garantir. Não quer dizer que ele não usa clones, ele usa, mas numa luta direta, ele dificilmente usa mais do que 4 clones de uma vez, não precisa. Agora ele usa os clones de um jeito melhor do que antes, mais qualidade, entende? Com mais estratégia, ao invés de só jogar uma cambada de moleque catarrendo em cima dos inimigos. Ele não faz mais isso. Quem nota isso é o Kakashi, quando eles refazem o teste dos sinos no comecinho do Shippuden. Fora isso, a gente vê que o Naruto consegue acessar o chakra do Kurama com um pouquinho mais de facilidade, como quando ele pegou lá esse chakra sem nenhum drama pra usar o Odama Rasengan contra o Fake Itachi. Ele parece controlar bem até o terceiro rabo do manto do chakra. E a gente também viu que o Jiraiya ensinou pra ele a sair de Genjutsu, mas não foi muito útil contra o Fake Itachi. Bom, diferente do Naruto, o Sasuke sempre foi um prodígio e já era muito poderoso desde antes do time skip. O Sasuke era casca grossa já antes do time skip, ok? Ele foi o único a dar algum trabalho pro Kakashi naquele teste dos guizos no início da obra. E isso antes de aprender a usar o Sharingan. O Sasuke nessa época já dominava 2 elementos da natureza, uma coisa que é
difícil até para um ninja de nível Jonin. Ele dominava o fogo muito bem e depois aprendeu com o Kakashi a usar o Chidori, do elemento raio. Depois ele ganhou um upgrade direto do Orochimaru, foi a marca da maldição. Só que ele foi aprender a controlar ela só no finalzinho do clássico. E aí quando ele voltou do time skip, voltou mais bolado ainda. Ele já era bolado, voltou mais ainda. O Kakashi introduziu o Sasuke ao elemento raio, mas o Orochimaru transformou o Sasuke no Thor praticamente. É o deus do raio. O Sasuke conseguiu desenvolver várias variações do Chidori, como por exemplo o Chidori Nagashi, o Chidori Eizo, o Chidori Senbon. E ele ainda desenvolveu o Kirin ao longo desse treinamento com o Orochimaru. O nível do Sasuke, galera, estava tão alto que o Sai, Yamato, Naruto, Sakura, juntos, não puderam fazer nada contra ele. 3 anos antes, o Sasuke estava lutando em pé de igualdade com o Naruto. O Sasuke ficou muito mais rápido, apareceu na frente do Naruto num piscar de olhos, mais forte e escambau. Ele agora conseguiu usar todas as fases da marca da maldição sem nenhuma dificuldade. Além do Sharingan tá muito mais preciso, né, mais focado. E assim, sobre o treinamento do Orochimaru, o Sasuke foi submetido a experimentos. E nisso ele desenvolveu melhorias físicas, incluindo uma imunidade em relação à maioria das formas de venenos. Fora isso tudo, ele aprendeu a lutar com a espada e virou um verdadeiro mestre nisso. E essa foi uma habilidade que ele desenvolveu do zero no time skip, junto com o Orochimaru. Ok, vamos de Sakura. A Sakura no clássico era complicada. Ela era boa no clássico, mas só no básico mesmo. Entre os membros do time 7, ela era mais inteligente. Ela que tinha o maior controle de chakra, tanto que foi a primeira a aprender a subir nas árvores sem usar as mãos. Então, ela mostrava que ela tinha mais controle do chakra. É como eu falei, ela conseguia usar os básicos, como por exemplo a técnica da clonagem, que é diferente dos clones das sombras, né? São só cópias ilusórias, e a técnica de substituição. Ela também conseguia preparar armadilhas bem pensadas, como que ela fez lá contra o trio do som nos exames Chunin. E é isso, basicamente. Já no Shippuden a gente tem mais o que falar dela. Treinando com a Tsunade, a Sakura desenvolveu uma força monstruosa a ponto de quebrar completamente um campo usando um único soco. É uma força absurda. Ela era forte o suficiente para quebrar todas as marionetes do Sasori na base do one shot. Um soco e já era, acabou. One Punch Girl. Além disso, ela mostrou muita velocidade, muita adaptabilidade na luta contra o Sasori. Aquela luta foi incrível, né? Porque no início, beleza, a vovó Shoto teve que ajudar a Sakura para ela se esquivar dos ataques do Sasori. Mas em pouco tempo, galera, a Sakura conseguiu se adaptar aos movimentos e a Shoto não precisava mais ficar controlando ela em nada. A Sakura estava assumindo tudo. Fora isso, ela se especializou como ninja médica e virou realmente uma mestra nisso. Enquanto ninguém do time médico da Vila da Areia estava conseguindo criar um antídoto pro veneno do Sasori, a Sakura chegou lá, curou o Kankuro e bolou um antídoto pro veneno em coisa de 5 minutos. É um upgrade gigante, é mole? Em 3 anos, a Sakura superou até a Shizune como ninja médica, sendo que a Shizune era a principal pupila da Tsunade por mais tempo que a Sakura. Enfim, entre os três, quem são o melhor? Bom, eu acho que dá pra dividir essa pergunta em duas. Dá pra dividir em quem evoluiu mais e quem ficou mais forte, beleza? Para essas duas eu tenho uma resposta diferente. Vamos ver se bate com a de vocês. Talvez vocês vão comentando aqui embaixo, vamos ver o que vocês acham. Pra mim, é óbvio, quem ficou mais forte depois dos 3 anos de treinamento foi o Sasuke. Mais forte foi o Sasuke. Mas acho que aqui todo mundo concorda comigo, não tem muita discussão. Dá pra ver claramente que o Sasuke tá níveis acima de todo mundo depois de 3 anos. O Sasuke tá muito mais poderoso. Agora, quem evoluiu mais? Bom, pra mim, quem evoluiu mais foi a Sakura. Ah, Peter, como assim? Calma, jovem mancebo, calma. Eu sei que a Sakura não tem boa fama, mas você tem que abrir a mente. Abra sua mente, abra. Pra gente determinar quem teve maior evolução, é importante a gente considerar o ponto de partida e o ponto final, entende? Não é só o ponto final, é esse gap. A Sakura, no início, era um nada. Pra ser sincero, era nada. Ela sabia o básico e sabia ficar no cantinho segurando uma kunai, enquanto o Naruto, Sasuke e o Kakashi faziam todo o trabalho, entende? Agora, no Shippuden, meu amigo, a Sakura decolou. Ela não só conseguiu assumir as próprias lutas, como ela conseguiu dar conta delas e carregá-las nas costas. A Sakura lutou diretamente contra o Sasori, que é um membro da Akatsuki e que já tinha matado um Kazekage. Isso é muita coisa. O suporte da Sakura era uma mulher mais velha que eu. Bom, enfim, não era tão... Não, era muito mais velha que eu. Se você pega a Sakura do começo e compara com a Sakura que a gente viu contra o Sasori, vão aparecer duas personagens completamente diferentes. A Sakura ficou extremamente poderosa, sendo que antes, ela era muito fraca. Antes era básico, depois ela tava top, filé. Se for pra gente colocar em números de 0 a 10, por exemplo, eu diria que no clássico o Sasuke era um 8 e evoluiu para um 10 no Shippuden. Então, 2 de diferença. O Naruto seria um 6 que evoluiu para um 8. 2 também. A Sakura seria um 0 que evoluiu para um 8.5. Você nota como o salto da Sakura é maior? É o salto, não é o nível final, não.
Sasuke tava mais poderoso no final, mas não é isso que eu tô falando. A Tsunade, ela pegou uma menina que, sim, tinha bastante potencial, era esperta, sabia controlar o chakra bem, só que em prática, porra, era uma bucha, era realmente inútil. Ela pegou essa menina e transformou ela num tanque de guerra, que destrói tudo pelo caminho. Porra, tava passando o rodo. Eu não vou nem entrar no mérito de que ela é única, que não é de clã especial, sabe, que não tem olhos mágicos, não vou falar isso. E não tem um demônio selado dentro dela. O que ela conquistou foi na raça. Vocês têm que admitir isso. O Naruto, pra mim, né, vocês devem estar perguntando do Naruto, fica em último lugar nas duas perguntas. Pra mim é bem claro que o Naruto foi o que menos evoluiu do clássico pro Shippuden. Claro, ele ficou mais habilidoso e tal, mas isso é no mínimo. Todos os três ficaram mais habilidosos, mas só o Naruto que não mudou nada assim tão grande no estilo dele. Ele voltou só sabendo usar o clone melhor e fazer o Rasengan maior, basicamente. O Sasuke voltou fazendo 1000 jutsus de raio, voltou usando espada, porra, voltou usando marca da maldição, nem Kryptonita funcionava nele, tava demais, né? A Sakura nem se fala, ela sabia fazer substituição e do nada ganhou super força, regeneração, uma cura bolada, pacote completo, ela virou um super-herói. Então assim, acho que o Jiraiya pecou no treino do Naruto durante o time skip e a Tsunade arrasou no treino dela. E qual é a tua opinião? Você concorda comigo? Comentem. Mas toca aqui, você não pode sair daqui sem se inscrever. Eu preciso de você! Isso dá música, hein? Porra, será que tem música? Tem uma música pra isso, mas eu esqueci agora. Eu preciso de você agora. Lembrei. Tamo junto pra caramba. Se inscreve aqui e ativa o sininho. Vou trazer mais Naruto pra vocês. Fiquei devagando, esqueci de falar isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!